O termo igreja-templo pode se referir a diferentes conceitos, desde a estrutura física até denominações específicas. Abaixo estão as principais origens relacionadas ao termo. O conceito bíblico e histórico. Primeiro templo. Templo de Salomão. A origem do templo como local central de adoração em Jerusalém remonta ao século X a.C., construído pelo rei Salomão. Surgimento da igreja. A igreja como comunidade, do grego eclesia, surgiu oficialmente no dia de Pentecostes, aproximadamente no ano 33 d.C., logo após a ressurreição de Cristo. Primeiros templos cristãos. Nos primeiros séculos, os cristãos se reuniam em casas, igrejas domésticas. Edifícios monumentais específicos, como a Basílica de São João de Latrão em Roma, começaram a surgir por volta de 320 d.C., após a liberdade de culto concedida pelo Império Romano. Instituições específicas com o nome templo. Se você estiver procurando por uma organização específica, os marcos de fundação variam. Igreja-templo cristão. No Brasil, há registros de fundação desta denominação em 1985 em São Paulo. Templo de Salomão. IURD. A réplica monumental construída pela Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo foi inaugurada em julho de 2014. Templos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O primeiro templo desta denominação no Brasil foi o de São Paulo, inaugurado em 1978. Diferença entre igreja e templo. Teologicamente, o Novo Testamento define a igreja como o corpo de fiéis habitado pelo Espírito Santo, o templo espiritual, enquanto o templo refere-se ao espaço físico dedicado ao culto. A transição da igreja em casas para a construção de templos monumentais ocorreu devido a mudanças políticas e ao crescimento do número de fiéis. 1. A necessidade logística. Nos primeiros 3 séculos, a igreja era uma comunidade clandestina ou perseguida, o que forçava as reuniões em residências particulares, chamadas de domus ecclesiae. Com o crescimento acelerado do cristianismo, essas casas tornaram-se pequenas demais para acomodar todos os membros em uma única assembleia. A ideia de Constantino, século IV. A mudança decisiva veio com o imperador Constantino. Após o Edito de Milão, 313 d.C., que concedeu liberdade de culto, ele teve a ideia de dar dignidade e visibilidade pública à fé cristã. Adaptação da Basílica. Constantino não usou o modelo de templos pagãos, que eram casas para estátuas de deuses. Ele adotou a Basílica Romana, um edifício civil retangular usado para mercados e tribunais, por ser amplo e funcional para grandes reuniões. Primeiras construções. Sob seu patrocínio, foram erguidas as primeiras grandes igrejas cristãs, como a Basílica de São João de Latrão e a antiga Basílica de São Pedro, no Vaticano. A influência da herança judaica. Embora os cristãos se reunissem em casas, a ideia de um espaço sagrado centralizado já existia no imaginário bíblico. O Templo de Jerusalém, construído por Salomão sob inspiração de Davi no século X a.C., serviu como referência histórica de um lugar dedicado à glória de Deus, embora o Novo Testamento enfatize que o verdadeiro templo agora é o corpo do fiel. Resumo da transição sex. E, terceira, reuniões em casas, domus ecclesiae e catacumbas por causa da perseguição e pobreza. Ano 313 d.C. Institucionalização com Constantino, que oficializou a construção de edifícios públicos para a igreja para unificar e fortalecer o império. A motivação de Constantino é um dos debates mais complexos da história romana, e a resposta não é um simples sim ou não. Historiadores concordam que suas ações foram motivadas por uma mistura de crença pessoal e estratégia política. Ele era pagão, sim. Constantino viveu grande parte de sua vida como pagão e manteve o título de Pontifex Maximus, sumo sacerdote da religião estatal pagã, até sua morte. Suas moedas iniciais, mesmo após a legalização do cristianismo, ainda apresentavam deuses pagãos como Sol Invictus, Deus Sol Invicto. Ele só foi batizado como cristão pouco antes de morrer, em 337 d.C., o que era comum na época, devido à crença de que o batismo perdoava todos os pecados e a pessoa queria evitar pecar após a conversão formal. A ideia era realmente ajudar os cristãos. Acredita-se que Constantino se tornou um crente no Deus cristão após uma suposta visão antes da Batalha da Ponte Milvia em 312 d.C., onde ele viu um símbolo cristão e a mensagem sob este signo vencerás. Ele atribuiu sua vitória ao Deus cristão. No entanto, suas ações também tiveram um forte componente político, unidade imperial. O Império Romano estava fragmentado. O cristianismo, com sua estrutura organizacional e ênfase na obediência às autoridades, era uma força unificadora que Constantino percebeu que poderia usar para estabilizar o império. Apoia uma minoria crescente. Os cristãos eram uma minoria substancial e crescente. E legalizar sua religião e apoiá-los garantiu a lealdade de uma população cada vez mais poderosa. Legitimidade divina. Ao se associar ao Deus cristão,
Constantino buscou uma nova fonte de autoridade e legitimidade para seu governo, distinta dos sistemas pagãos tradicionais. Em resumo, Constantino pode ter tido uma crença pessoal crescente, mas ele também era um político astuto que usou o cristianismo como uma ferramenta eficaz para centralizar o poder e unificar o vasto e diversificado império.